Senhoras e senhores, o painel temático Estado e Política de Segurança Pública. Convidamos para presidi-lo o senhor representante do Instituto Brasileiro de Direito e Política de Segurança Pública, IDESP Brasil, em Belo Horizonte, mestrando pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor Daniel Baliza. Como palestrantes, convidamos o senhor promotor de justiça em São Paulo, doutor e mestre pela USP, especialista em direitos humanos pela Universidade de Oxford e em direito processual penal pela Universidade Castilha-La Mancha, pesquisador convidado do Collège de France e professor de pós-estricto sensu, mestrado e doutorado da Faculdade Autônoma de Direito em São Paulo, doutor Fawzi Hassan Choukri. Como palestrante, o senhor coordenador do CRISP, Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor doutor Cláudio Chaves Beato Filho. Cada palestrante, como nos painéis anteriores, terão 30 minutos para exposição. As perguntas, por gentileza, encaminhadas por escrito, identificadas por nome e e-mail. Inicialmente, ouviremos o senhor presidente da mesa, doutor Daniel Baliza. Boa tarde a todos. Fico muito feliz em estar participando aqui do nosso congresso. Peço desculpas aí pela substituição. Infelizmente, o Dr. William, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem, teve um atraso aí. Acredito que ele deva chegar e comparecer também na mesa. Acredito também que o tema desse painel temático, Estado e as políticas de segurança pública, é um dos principais temas aqui a serem discutidos. O Estado ele é a parte mais importante nessa questão, por ter o dever e por poder alterar todo o panorama que a gente possui. Eu estava ouvindo aqui atentamente a apresentação do programa Fica Vivo e acho que é já uma alteração muito interessante. Eu vi uma mudança de pensamento e acho que nessa questão de produção de responsabilização é importante a gente se adequar a novas realidades. Eu vou dar uma alteração de panorama. A Nova Zelândia, vendo o problema do jovem infrator e o aumento significativo de crimes, principalmente de crimes em relação ao patrimônio, não no caso de crimes de homicídio, utilizou do desenvolvimento da justiça restaurativa, principalmente com base na obra No Changing Lanes, do Howard Zehr. E, através disso, ele alterou de forma significativa, com pesquisas que apontaram até 70% de não reincidência de jovens. Então, assim, eu acredito que a mudança de algumas perspectivas e da forma de atuação por parte do Estado com os jovens pode ser alterada. E, às vezes, essa alteração produz números e índices muito melhores do que a simples retribuição do mal que ele proporcionou. Sem me alongar muito, eu vou passar a palavra ao primeiro palestrante, o professor Fawzi Hassan, promotor de justiça em São Paulo, doutor e mestre pela USP, especialista em direitos humanos pela Universidade de Oxford, em direito processual penal pela Universidade de Castilha-La Mancha, pesquisador convidado do Collège de France, professor da pós-estricto sensu, da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, a FADISP. O currículo dele fala por si só. E, pelo tempo regulamentar de 30 minutos, passo a palavra. Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite formulado a todas as instituições que aqui organizam e apoiam o evento, e materializado esse agradecimento na pessoa do Dr. Daniel, Dr. Lincoln, que muito gentilmente
me convidaram para aqui estar. Também agradeço e congratulo a presença do Dr. Cláudio Beato, a quem eu não tinha oportunidade de conhecer pessoalmente, senão pelos seus trabalhos. É uma grande satisfação poder compartilhar a mesa com o nobre professor. Meus caros amigos, pelo tempo regulamentar, então, de 30 minutos, eu gostaria de fazer uma abordagem preliminar que começa por constatar, pelo próprio título do painel, Estado e Política de Segurança Pública, que segurança pública não pode ser tratado como algo volúvel a políticas de governo. Deve haver algo no trato da segurança pública que transcenda gestões, que transcenda sazonalidades políticas no poder e que possibilite a perpetuação de uma convivência coletiva dentro de um mínimo estado de paz, ou, se assim quiserem, dentro de um mínimo de convivência tolerável com uma determinada faixa de criminalidade que sempre e inegavelmente existirá. A questão é como colocar isso dentro de determinados limites de convivência social pacífica, de modo que a anormalidade criminosa não se transforme na regra geral do dia a dia, acentuando uma percepção individual e também, por que não dizer, coletiva de insegurança, e acentuando aquilo que, na verdade, vai ser o objeto central da minha fala, acentuando, me perdoem a franqueza e talvez até a dureza, o fracasso institucional do Poder Judiciário, aí compreendido o ator interveniente no Poder Judiciário, na construção de uma política pública de segurança que chegue a esse fim que nós comentamos há pouco. Entendo eu que teria pessoalmente pouco a contribuir diante de análises extrajudiciais, de análises fenomenológicas, de análises criminológicas. Esta não é a minha seara. Ao ouvir a expositora que me precedeu com o riquíssimo ambiente de vida que trouxe a informação de todos nós, percebemos facilmente que o Poder Judiciário, quando chamado, deve ser chamado efetivamente naquilo que nós, operadores do direito, para evitar a presunção da palavra juristas, denominamos de última ratio, de última intervenção. É lógico que antes de nós, dentro do judiciário, existe todo um mundo que deve ser construído, todo um mundo que deve ser operacionalizado de políticas públicas da educação, da saúde, da habitação, de uma certa maneira, muito mais abrangentemente falando, de cidadania, já que esta é uma palavra que efetivamente ganhou uma dimensão muito maior do que o seu surgimento histórico delimitava. Mas haverá um momento, por mais bem acabadas que sejam estas políticas públicas, por mais estabilidade social que se tenha, por mais equilíbrio econômico que se tenha numa sociedade, que haverá um fato criminoso. Isto não é uma constatação apocalíptica, porque as searas da convivência no atual estado da espiritualidade humana que nos levam a estas situações. Não é preciso fazer um discurso terrorístico sobre isto. Quando chega este momento, e é nele que eu quero me debruçar, qual a resposta que o Estado brasileiro dá? Ou seja, por mais bem montadas que hipoteticamente venham a ser as políticas públicas pré-existentes a um determinado fenômeno social, num determinado momento, uma conduta social se transforma em crime. Qual a resposta que o Estado brasileiro dá do ponto de vista da persecução penal, e não vou aqui falar do direito penal material,
Mas qual a resposta que o Estado brasileiro dá a esta persecução? O Estado brasileiro dá a esta persecução uma resposta parida dentro de um dos mais sangrentos regimes autoritários que o Brasil teve, que foi o auge da Revolução Varguista, quando, no pico do fechamento do Estado de Direito, num dos picos do estado de exceção, parimos a similitude daquilo que existia, sobretudo, na experiência fascista da época, um Código de Processo Penal. E a pergunta que eu lhes coloco, e que será, na verdade, o grande pano de fundo para o pensamento destes meus 30 minutos, é: como é possível construir, na concretude do processo penal no judiciário, uma política de segurança marcada pelos contornos do Estado social e democrático de direito, com um código parido dentro de um regime de exceção? Esta resposta, no meu singelo sentir, só tem um encaminhamento: não é possível. Não é possível conceber-se as atividades técnico-policiais na fase investigativa, as atividades, as posturas técnicas dos atores judiciais, sejam eles o juiz, o promotor, a defesa, do ponto de vista técnico, concebidas que foram dentro de um momento histórico onde a racionalidade dos direitos humanos não era a racionalidade condicionante das políticas públicas, não é possível fazer com que estes atores se organizem numa pauta de segurança pública pelo respeito ao Estado de Direito. E eu lhes digo o seguinte: as reformas pontuais pelas quais passamos de 1988 para cá, por uma insistência, no meu também singelo sentir, irracional, absurda, da classe política de um lado e de setores da academia brasileira de outros, e de operadores do direito não ligados à academia por um outro ângulo, as resistências a uma reforma global do Código de Processo Penal geraram reformas pontuais que simplesmente não cedem aos primados do Estado de Direito. E eu lhes digo o seguinte: quando eu comecei a trabalhar na esfera criminal, em 1985, nós vivíamos o fechar dos panos do regime militar e, para alguns, inclusive, o próprio início da redemocratização brasileira, que para outros será mais adiante com a Constituição de 88. Se nós pegarmos um operador do direito de 1985, numa sala de audiências, atuando uma determinada forma de ser do Código de Processo Penal, e o colocarmos numa sala de audiências hoje, em 2012, tendo no meio do caminho uma Constituição, a assinatura formal de uma Convenção Americana de Direitos do Homem, uma série de outros tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil, aquele operador hipotético de 1985 se sentiria extremamente confortável em 2012 para atuar exatamente da mesma maneira numa sala de audiências. Assim também o é, e a minha análise não é evidentemente pessoal, é institucional. Assim o é, por exemplo, já que daquilo que eu presenciei do Congresso, muito se falou disso, assim é também, por exemplo, o desenvolvimento da fase investigativa, onde os operadores do direito, ordinariamente intervenientes, são ordinários nos dois sentidos da palavra. Acabamos de presenciar aqui um lamento profundo de um colega do Ministério Público aqui de Minas Gerais, falando das tentativas do ENASP na construção de julgamentos de crimes de homicídios acontecidos há 6 anos atrás. E isto é uma meta. E eu lhes digo o seguinte: isto só existe desta maneira
porque o nosso ethos, o nosso modo de ser diante da prática do processo penal é idêntico à maneira como, em 1942, se comportava o operador do direito. E é, da mesma maneira, formal, burocrático, cartorial, distante dos fatos. E aí sim, vamos a algumas questões institucionais mais específicas. Com profissionais sem material decente de trabalho, eu me refiro aqui à falência absoluta de uma investigação tecnológica pela polícia, não só porque as condições do momento são difíceis, mas porque as condições estruturais para isto são difíceis. E o que nós temos nesse cenário é a perpetuação destas estruturas, como se nós não estivéssemos já há 24 anos de uma nova realidade constitucional, que deveria se projetar para o cultural do sistema e para o normativo do sistema. No cultural do sistema, algumas iniciativas aqui e acolá surgem. No âmbito policial, academias de polícia civis ou academias de polícia civis ou militares instituem matérias condizentes com a nova vigência democrática, o respeito aos direitos fundamentais. Mas quando nós vamos para a concretude do processo penal, simplesmente isto não cabe. Isto não cabe, por exemplo, porque este Código de Processo Penal é formado para, entre outras tantas situações, e eu aqui pinço algumas mais vistosas para minha fala, como, por exemplo, o profundo e arraigado distanciamento da vítima para com o processo penal. Então não há como colocar no cotidiano do processo penal o respeito aos direitos fundamentais da vítima no processo, porque o Código de Processo Penal não os prevê. Ele simplesmente abdica da presença da vítima como um ator de reconstrução da verdade histórica do processo. E eu não estou falando aqui da verdade real, inquisitiva,